Por segurança, desfocamos o rosto dela. Ela caminha por essa floresta com um macaco no ombro, como seu povo sempre fez. Mas por quanto tempo? A apenas 2 quilômetros daqui não resta nenhuma selva. Só lama, crateras e o som de tiros. Primeiro vieram os garimpeiros ilegais, mas eles já não mandam sozinhos. O Comando Vermelho está aqui na Amazônia brasileira. Uma das organizações criminosas mais temidas do Brasil, e estão pressionando para ganhar ainda mais controle sobre o território. O ouro extraído dessa terra acaba no seu celular e nas suas joias sem que você saiba a história por trás dele. Fomos até esse território para entender o que está acontecendo de verdade. Nós estamos aqui muito próximo da terra indígena Sararé, no estado de Mato Grosso. E aqui a gente vai pegar o lado sul da terra indígena e vamos tentar acompanhar como que está se desenvolvendo essa mega operação. Quando chegamos à região, vemos os primeiros sinais. A poucos quilômetros do nosso destino já se sente a tensão no ar. Esse grupo nasceu numa prisão do Rio de Janeiro e agora tem o controle cada vez mais firme sobre as minas ilegais de ouro da região. O ouro atingiu preços recordes, e isso os trouxe até aqui. Conversamos com um dos líderes indígenas da área. Ele nos contou que há aproximadamente 4 anos tudo mudou. Agora é o comando que tomou conta. Você entra no mato ali, você vê cada uma árvore que tem um sinal que eles marcam. O Comando Vermelho tomou o controle aqui. Eita porra, tá pipocando. A bagaceira aqui tá bonita, não. Tá feia. Eita porra. Não chegaram todos de uma vez, começaram vendendo drogas, depois ofereceram segurança aos garimpeiros. Agora ficam com 8% do ouro. Mas segundo um garimpeiro que entrevistamos, isso é só o começo. Esses parasitas sempre aumentam, disse ele. Em pouco tempo vai chegar a 20%. 30 ou 40 homens armados controlam os garimpos e os garimpeiros. Um policial federal nos disse que há cemitérios escondidos nas zonas de garimpo. Gente mata e morre lá dentro. Controlam múltiplas minas. E ainda não terminaram. Essa é uma mensagem que o Comando Vermelho enviou pelo celular aos garimpeiros da região. Se insistirem, sua máquina será queimada e podem até perder a vida por ir contra nós. Nós começamos a ouvir tiro bem perto da gente. Nos contou uma professora. Sua escola fica a 600 metros do garimpo. Do ar vimos a magnitude da destruição. Entre 2020 e 2023, 637 hectares de floresta foram destruídos. E então, em apenas 2 anos, 2024 e 2025, esse número disparou para 4.295 hectares. 6 vezes o dano, 4.000 campos de futebol, na metade do tempo. Garimpo brefado! Ao redor surgiram povoados de mais de 5.000 pessoas e continuam chegando. O que mudou? Chegaram as máquinas. Durante o governo Bolsonaro começaram a chegar escavadeiras hidráulicas, trabalhando 24 horas por dia. Segundo nossas fontes, até um capitão da polícia militar tinha seu próprio garimpo aqui dentro. A gente pegou lá capitão da PM do Pará comandando o garimpo lá dentro. Quando o Comando Vermelho tentou tomá-los, os policiais resistiram e a violência começou a piorar. E quando o governo tenta uma operação, antes de começar já está no TikTok. Os garimpeiros têm rádios, sempre sabem quando vem. Os vagabundos, bem baixinho em cima dos barracos. Aqui não se destrói só a floresta. Alguns jovens não voltam para a aula, ficam nos garimpos, bebendo, usando drogas. Mas então ouvimos uma história que não esperávamos. Encurralados pela violência sem nenhum lugar a recorrer, alguns jovens fizeram algo que ficou marcado em nós. Adentraram a floresta, encontraram o fruto do genipapo e pintaram o corpo inteiro de preto, da cabeça aos pés, só os olhos e a boca visíveis. E entraram nos garimpos à noite. Durante meses, eles observaram as minas, sabiam exatamente qual cabana guardava as armas.
Quando os garimpeiros fugiram durante uma operação do governo, os jovens agiram e levaram os fuzis. Depois de dias nesse território, chegou a hora de ir embora. Os indígenas Nambiquara ficam e o ouro vai. Termina nos nossos celulares e joias sem que ninguém pergunte de onde vem. Se essa fosse a sua terra, a sua floresta e a sua família, o que você faria?